Opa, perfeito. Vamos continuar aqui. Teve um leve probleminha no meu áudio, mas eu já resolvi, viu? Por que que eu copiei e colei ali os mesmos dados? Porque eu entendo que quando eu escolho pedreiros e coloco para cima, isso com certeza gera aquele questionamento, né? Do porquê a seta para cima, do porquê pedreiro. Mas, de novo, senhores, não importa a grandeza que você escolher e para onde a seta for, desde que as perguntas sejam corretas. Então, vejam só. Vamos agora trabalhar com comprimento. Colocar o comprimento aqui para baixo. Se eu tiver que construir um muro de comprimento menor, eu vou precisar de mais tempo ou de menos tempo? Menos tempo. Agora, olha aqui no fundo dos meus olhos, porque você pode estar se questionando o seguinte: Felipe, o meu comprimento inicial era 20, o meu comprimento atual é 30. O comprimento aumentou? Sim. Por que a seta foi para baixo? Porque a seta tem que ir para algum canto. Não importa se o número aumentou ou se o número diminuiu. Entendeu a ideia? O que importa é o comparativo. O esquema de flechas ou de setas serve especificamente para o senhor definir se, ou melhor, para o senhor perceber, porque isso já está definido, se aquelas grandezas em questão são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. É para isso que serve. Entendeu? Então, eu não estou questionando se o comprimento aumentou ou diminuiu. Eu estou questionando o seguinte: se eu precisar construir um comprimento menor, eu vou precisar de mais tempo ou menos tempo. Tanto é que quando eu fiz a situação inicial, operamos sem nenhum tipo de número. Então, se o comprimento diminuiu, o tempo diminui. Afinal de contas, menos trabalho, menos tempo. Se o comprimento diminuiu, eu vou precisar de mais pedreiros ou menos pedreiros? Menos pedreiros. Teremos agora, ó, não foi o comprimento que eu escolhi e ele não está para baixo? 30 sobre 20, inverte. Depois, temos aqui, está para baixo também, x sobre 2, inverte. Aqui está para baixo também, inverte também, viu? 6 sobre 3. Todas aqui estão pelo seu inverso. Corta o zero, 3 sobre 2, igual a 6x, 12. Meio pelos, 12 não, perdão, 6. Meio pelos extremos. 12x igual a 18, x igual a 18 por 12, e já verificamos que o resultado disso é 3 sobre 2, que passa a ser 1,5. Perfeito quanto a este ponto? Então, os senhores vejam agora que apesar de eu ter trocado ali os valores, meu Deus, cadê minha água? Que apesar de eu ter trocado os valores, deu exatamente o mesmo resultado, que foi 1,5 dia. Tá ligado nesse ponto? Então, assim, não importa exatamente, não importa qual a grandeza você vai escolher e para onde você vai colocá-la, desde que o senhor faça as perguntas certas. Tudo bem? Existem outras formas de operar com esse tipo de situação. Porém, pelo que eu já pude verificar, na minha experiência como professor, essa é uma que funciona em todos os casos e dá sempre certo, além de fortalecer muito a tua habilidade interpretativa. Por exemplo, pessoal, vejam só o que nos apresentam esse tipo de caso aqui, dessa questão de número 39. Quando você estiver trabalhando, coloca as grandezas primeiro numa linha e os números dela em cima e depois os outros embaixo. Uma máquina produz 100 unidades de um determinado produto em 4 dias. Então, máquinas, unidades, dias. Uma máquina produz 100 unidades em 4 dias. A empresa recebe uma encomenda de 3.000 unidades deste produto para serem entregues em 30 dias. Quantas máquinas devem ser usadas no mínimo para atender a encomenda no prazo dos 30 dias? Perfeito, senhores. Só um adendo, viu, gente? Essas questões que eu estou pegando aqui, elas não são do Enem. As do Enem, elas são essas questões, né, que tem esse símbolo aqui, a alternativa com esse círculo preto em volta dela, tá certo? Mas é porque eu realmente preciso fazer bastante questões para que isso fique muito claro. Vamos lá. Tu vai escolher uma. Em geral, o pessoal passa a escolher aquela que quer descobrir e joga para cima. Mas lembrando, vai dar certo com todas. Eu vou até colocar aqui embaixo, para que depois a gente possa fazer esse mesmo exemplo, pegando outra grandeza e colocando a seta em outro canto. Então, só um segundo aqui, deixa eu tirar um print dessa parte. Pronto, vamos lá. Vamos escolher aqui unidades e colocar unidades para cima. Se eu tenho que produzir mais unidades, mais máquinas ou menos máquinas? Mais máquinas. Se eu preciso produzir mais unidades, mais tempo ou menos tempo? Mais tempo, não é? Então, vamos lá. Eu tenho aqui 100 sobre 3.000, que está para cima, 1 sobre x, sempre vezes, tá? 4 sobre 30. Vou cortar agora esses dois zeros. 1 sobre 30, 4 sobre 30x. Dá para fazer meio pelos extremos aqui, né? E ficaria 30x igual a 120. E eu não tenho dúvidas que os senhores sabem que 120 por 30, o nosso resultado passará a ser 4. Cuidado, viu? Ele quer saber quantas máquinas devem ser usadas no mínimo para atender a encomenda no prazo de 30 dias. Então, o resultado certo é
São, na verdade, 4 máquinas. Beleza? Vamos fazer a mesma coisa agora, só que utilizando aquela outra conta aqui. Por que está copiando tudo? Você vai. Aham. Beleza. Senhores, vamos pegar agora com dias, ou perdão, com máquinas. Se eu tenho menos máquinas, eu vou produzir mais ou menos unidades? Menos unidades. Se eu tenho menos máquinas, eu precisaria de mais tempo ou de menos tempo para entregar o meu serviço? Mais tempo, certo? Tem até uma situação bem interessante, senhores, que foi assim. Certa vez eu estava organizando era uma confraternização de um terceiro ano, né? Era um negócio pós-ENEM. Sim, eu comprei uma quantidade de carne significativa para esse evento, só que em compensação, eu percebi que eu comprei poucos salgados, né? Eu acabei estimando errado. Nunca tinha organizado isso na minha vida. E aí eu fiquei preocupado porque eu via a galera comendo, imagina aí, velho, 40 cara adolescente, 17, 18 anos ali, nossa, tava cômico só. E aí faltou, eu vi que ia faltar coxinha. Aí eu liguei para uma empresa aqui na cidade que eu moro que fabrica. E eu digo, olha, em quanto tempo vocês conseguem entregar 200 unidades? E aí a mulher me falou, olha, contando com o tempo de entrega, 25 minutos. Eu digo, meu Deus do céu, estou salvo, graças a Deus. Então, assim, possivelmente ela já falou aquilo dali, porque é uma pessoa que está acostumada a trabalhar com alta demanda. Agora, os senhores acham que se eu tivesse dito, em quanto tempo você consegue me entregar 2.000 unidades de coxinha, seria esse mesmo tempo? Obviamente que não. Já que se aumentou a quantidade de unidades, o tempo ele reduziria, perfeito? Agora, vamos imaginar que ela fritou isso em 4 fritadeiras. Eu não sei de fato quantas são, mas vamos supor. Se ela tiver mais máquinas, ela consegue fritar em menos tempo. Concorda? Então, é sempre olhar para a realidade que você vai ter essas mesmas respostas. Pega aquela que você escolheu, ela está para baixo, né? Inverte. X sobre 1. Coloca agora, está para baixo também. 3.000 sobre 100. Vezes, está para cima. 4 sobre 30. Chama, chama. X sobre 1, que é x na verdade, né? 30 vezes 4, 120, dividido por 30. Corta aqui, 12 por 3, resultado 4. Então, novamente, os senhores podem observar que serão requisitados, né, especificamente também 4 máquinas. Vai lá, tenta fazer essas duas aqui. 28. 6 homens fabricam 100 pares de sapatos em um dia, trabalhando 8 horas por dia. Meu Deus, 4 grandezas. Não importa, pode ser 1.000, da mesma coisa. Para fabricar 125 pares de sapatos, pares dos mesmos sapatos, trabalhando apenas 5 horas por dia, no caso aqui ele quer dizer por um dia, e aí ele quer saber quantos homens serão necessários. Os senhores estão observando que a grandeza dias, ela não variou, então ela nem entra no cálculo, tá certo? Vamos escolher aqui os trabalhadores. Se eu tenho mais trabalhadores, eu consigo produzir mais pares de sapatos. Se eu tenho mais trabalhadores, eu preciso trabalhar menos horas por dia. Concordam comigo? Exemplo, aqui eu tenho uma biblioteca que ela tem mais ou menos 300 livros. Se eu for limpar sozinho, eu demoro um dia. Se a minha esposa for limpar sozinha, digamos que a gente vai demorar bem menos, né? Só que aqui o detalhe, pessoal, é que nesse caso que eu acabei de citar, ele tem um ponto que essa questão não tem. A eficiência da minha esposa ao limpar alguma coisa é 1.000 vezes melhor do que a minha. Então, por exemplo, você coloca aqui para eu varrer o chão, passar pano, fazer as coisas de casa. Eu sei fazer, sei, que eu já morei sozinho, mas eu faço tão bem e tão rápido quanto a minha esposa? Não. Não tenho um terço da habilidade dela com isso. Só que aqui nesse caso, quando a gente fala desses trabalhadores, todos eles têm a mesma habilidade. Tá certo, senhores? Então vamos lá, colocar isso para cima, né? Já que está para cima, 6 sobre x, os pares 100 sobre 125, porém a hora está para baixo, 5 sobre 8. 6 sobre x, isso será 500 sobre 1.000, né? Não, é sobre 1.000, exatamente. Então aqui fica zero, sobe 4 vezes 6, 12, 1.000. Corta, corta, faz 1.000 pelos extremos. 5x igual a 60, x igual a 60 por 5, 12. Então precisaríamos de 12 trabalhadores. Só que, ó, ele não fala 12, né? Olha o que ele fala. Será preciso dobrar a quantidade de homens. Não tinham 6 inicialmente? Agora precisa de 12. Então dobrou. Uma editora utiliza 3 máquinas para produzir 1.800 livros em um certo período. Quantas máquinas serão necessárias para produzir 5.400 livros no mesmo período? Se eu tenho mais máquinas, eu produzo mais livros. 3 sobre x igual a 1.800 sobre 5.400, corta, corta.
Aí aqui eu terei 3 sobre x igual a 18 sobre 54. O caminho mais fácil é de simplificar por 18. 3 sobre x igual a 1 sobre 3. Meio pelos extremos, 9. 9 máquinas. Cuidado, porque eu já vi várias questões do Enem perguntando assim: quantas máquinas a mais? Aí, se você tinha 3 e agora são exigidos 9, os senhores concordam comigo que nós teremos um número de 6 máquinas a mais. E aí seria a letra B, mas não é o caso. Por isso que a alternativa correta é a letra E. Beleza? Vamos fazer essa daqui agora, ó. Cadê aquela que eu estava querendo? Essa daqui. Pausa e tenta fazer essa da fábrica de tijolos, viu? Uma fábrica de tijolos ecológicos com 3 funcionários, cada um, trabalhando 6 horas diárias, produz 720 unidades por dia. Então, o correto seria já você fazer o seguinte, ó. Uma fábrica, porque o número de fábricas pode variar, fabrica tijolos ecológicos com 3 funcionários, trabalhando 6 horas diárias, e ela produz 720 unidades por um dia, tá certo? Tem que se ligar nesses pontos para não se confundir depois. Só que vocês vão ver que a maior parte deles nem vão ser utilizados. Para atender o crescimento da demanda para esse tipo de tijolo, essa fábrica passou a ter 5 funcionários, cada um trabalhando 9 horas por dia, aumentando assim sua capacidade de produção. Todos os funcionários produzem igual quantidade de tijolos a cada hora, independentemente de que trabalhem 6 ou 9 diárias. O número de tijolos fabricados diariamente após o aumento da capacidade de produção é, então, ele não citou uma variação em dias e nem em fábrica. Logo, só trabalharemos com essas três, que é de fato o mais comum. Senhores, se eu estou produzindo mais tijolos, eu tenho mais ou menos funcionários? Mais. Se eu estou produzindo mais tijolos, eu preciso trabalhar mais horas ou menos horas? Mais horas. 720 sobre x igual a 3 quintos vezes 6 nonos, beleza? Tanto faz quem vai vir primeiro, se será funcionários ou hora, porque como vai multiplicar, a ordem dos fatores não altera o produto, correto? Então, 720 sobre x igual a 18 sobre 90. A gente consegue simplificar isso aqui por 18, não é? E aí teremos 720 sobre x, isso sendo 18, não, perdão. 45. 9 vezes 5, 45. Me perdoe. Conseguimos simplificar isso por 9, colocar aqui em cima, 720 por x igual a 2 quintos, faremos meio pelos extremos, 2x igual a 3.600, 3.600 por 2, 1.800, e aí o senhor que não está afobado não marca a letra D, porque não foi isso que ele perguntou. O número de tijolos fabricados diariamente após o aumento da capacidade de produção... Ah, não, peraí. Não é isso não. O número, não foi esse, eu confundi, de fato é a letra D. Eu vou explicar para vocês por que que eu cometi esse erro agora, esse erro bizarro. Perdão, senhores. Porque teve uma questão, deixa eu ver se ela está aqui, que ele pergunta até o seguinte: quantos tijolos a mais? E aqui ele não perguntou isso. Ele não falou o aumento. O número de tijolos fabricados diariamente após o aumento da capacidade de produção é. Então, você está fabricando 1.800 tijolos. É que teve uma situação que ele falou assim: você, por exemplo, produzia 1.800, só que antes você produzia 720, então você teve um aumento da capacidade de 1.080. Seria uma situação muito parecida com essa das máquinas. E aí, não se verificou isso. Então, nesse caso, a alternativa certa é a letra D. Em um ateliê de costura, para confeccionar 200 calças jeans em 5 dias de trabalho, são necessários 10 funcionários. Devido a uma crise financeira no ateliê, a gerência decidiu demitir 4 funcionários, então só tem 6, visando a redução de custos. Sabe-se que a produção deverá ser mantida com um novo quadro de funcionários, ou seja, aqui continua sendo 200 calças, já que a produção é de calças. Em quantos dias de trabalho, o novo quadro de funcionários confeccionará a mesma quantidade de calças, no caso as 200? Eu só vou trabalhar com 2 grandezas. Se eu preciso de mais tempo, é porque eu vou precisar de mais funcionários ou menos funcionários? Menos funcionários. 5 sobre x, 6 sobre 10, meio pelos extremos. 6x igual a 50, x igual a 50 por 6, isso será 8,3 horas. Então, nesse caso, a alternativa correta, letra D. Perfeito, senhores. Cuidado, porque assim,
Algumas coisas podem ser fracionadas, outras não. Exemplo, digamos que eu tivesse calculado o número de calças e tivesse dado 8,3 calças. Isso não existe. Ou são 8 calças ou 9 calças. Felipe, aquelas calças rasgadas. E, Felipe, pelo amor de Deus, aquilo conta como uma calça, independentemente dela estar rasgada, beleza? Então, assim, o tempo, ele já permite isso daqui. Se fosse calças era 8 ou 9. Mas no caso do tempo, porque vejam, o que que são 8,3 horas? São 8 horas mais 0,3 horas, lembrando que esse número está aproximado, vezes 60. 8 horas e 18 minutos. Então, sim, o tempo ele pode sofrer esse tipo de fracionamento. Tudo bem para os senhores? Beleza, vamos agora para a nossa próxima bateria de exercícios.